Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um bate-papo sobre anatomia vascular. Dessa vez a gente vai falar sobre a carótida externa, a principal responsável pela vascularização da nossa face. Tá certo? Bom, nosso bate-papo ele discorreu sobre lá no iniciozinho, onde tudo começa, no arco da aorta. Passamos ali pela carótida comum, falamos de bainha carotídea e chegamos na bifurcação carotídea, onde ela se divide em artéria carótida externa e interna. Falamos sobre a interna e agora nós vamos bater um papo sobre a externa. Então vamos voltar lá na bifurcação e vamos agora tomar um caminho diferente. Agora nós vamos subir em direção à face. Tá certo? Bom, aquela dica que eu dei para vocês se aplica bastante aqui. Se eu estou na bifurcação carotídea, estou vendo uma externa e uma interna. Como que eu diferencio rapidamente qual é a externa? Pelas ramificações. Se tem ramificações logo na bifurcação, certamente é a externa. Ok? Se não tem ramificações logo na bifurcação, é a carótida interna. Então a carótida externa, ela de cara, ela já vai apresentar 3 ramificações para a gente. A artéria tireoide superior, artéria lingual e artéria facial. Essas 3 artérias são ramificações que nós chamamos de ramificações anteriores da artéria carótida externa. Por que anteriores? Porque são ramificações que estão se direcionando para anterior, para frente. Em conjunto com essas 3 ramificações anteriores, logo após elas, na verdade, nós temos outras 3 ramificações que são posteromediais. Como assim? 3 ramificações que vão para trás, para posterior e para o centro, que são as artérias faringe ascendente, a artéria occipital e a artéria auricular posterior. E por fim, nós temos a artéria maxilar e a artéria temporal superficial. Professor, quanto nome? É lógico que eu não vou lembrar isso tudo. Vai sim, porque a gente vai destrinchando parte por parte para você conseguir entender a aplicabilidade clínica e a importância de cada uma dessas artérias. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começando por esses ramos anteriores. 3 ramos anteriores, como eu falei para vocês, são a artéria tireoide superior, que é essa primeira aqui, que vai vascularizar a nossa glândula tireoide. A artéria lingual, que nós vamos destrinchar todos os ramos dela, e a artéria facial. Essas 3 ramificações, vamos lá, tireoide superior, lingual e facial, que vem para cá, faz uma voltinha e sobe pela face. Dessas 3, a única que a gente não vai se aprofundar muito é a artéria tireoide superior. A lingual e a facial nós vamos ver todos os raminhos dela. Beleza? Essa primeira porção da artéria carótida externa, onde nós vamos ter essas 3 ramificações, nós costumamos chamar de tronco tireolinguofacial. Se em algum momento, alguma prova, você vê escrito sobre o tronco tireolinguofacial da artéria carótida externa, não viaja, não fica boiando. É esse iniciozinho aí, que a gente tem essas 3 ramificações, tireoide superior, lingual e facial. Chama-se tronco tireolinguofacial. Certo? Beleza? Então tá, são as 3 primeiras ramificações anteriores da carótida externa. Essas 3 ramificações anteriores, como eu falei para vocês, a tireoide superior vasculariza a tireoide.
a lingual e a facial, nós vamos destrinchar cada raminho porque são muito importantes para a gente. Beleza? A faringe ascendente, a occipital e a auricular posterior, que são esses três ramos posteromediais, nós não vamos entrar tão a fundo porque fogem um pouco da área da atuação do cirurgião maxilofacial, do cirurgião dentista, porque o rumo delas é posterior, né? É para a faringe, mas é para uma região bem distante da nossa zona de trabalho, é para o occipital, bem distante da nossa zona de trabalho, e auricular posterior, bem distante também da nossa zona de trabalho. Então, as posteromediais, a gente também vai passar rápido, a gente não vai adentrar muito, porque é uma outra área de atuação. Agora, a artéria maxilar, que é essa aqui, é fundamental para a gente, vamos destrinchar, e a artéria temporal superficial também vamos destrinchar. Toda a vascularização da face, nós vamos passar bem metodicamente, beleza? Então, vamos lá. Só para vocês poderem printar, para vocês poderem não precisar ficar anotando, vocês printarem, tá? Já tem aí separadinho anteriores, posteromediais e os dois raminhos terminais. Beleza? Dá uma print, salva aí, que você já tem isso tabelado para você sem precisar ficar anotando. Bom, então vamos começar. Acabou o aquecimento, vamos partir para a artéria lingual logo de cara. A artéria lingual, ela é o segundo ramo da carótida externa, beleza? Tireoide superior, lingual. Ela faz parte daquele tronco tireolinguofacial. A artéria lingual, ela vai possuir alguns raminhos que são bem importantes e já deixei 3 deles estão escritos aqui para vocês. Vamos entender. Primeiramente, ramos dorsais da língua. Esses ramos dorsais da língua, nada mais justo do que eles irem para o dorso da língua. Eles vão para a parte de cima da língua. Então, eu posso dizer que os ramos dorsais da língua vascularizam a mucosa do dorso da língua. Essa é a função principal dela. Ah, professor, mas eu vi que a artéria XYZ, além de vascularizar o que você falou, vasculariza mais aquilo, outro. Sim, mas a gente vai se manter aqui nas funções principais de cada artéria, para você conseguir memorizar isso muito bem, para você conseguir sintetizar o conhecimento. Então, a função principal da artéria dorsal da língua é vascularizar a mucosa do dorso da língua. Professor, chamo de artéria dorsal da língua ou chamo de ramo dorsal da língua? É indiferente. Eu só preciso que você entenda que os ramos dorsais da língua ou a artéria dorsal da língua é um ramo da nossa artéria lingual. A artéria, pessoal, é como se fossem uma árvore mesmo, com as suas ramificações. Dorsal da língua é um ramo da artéria lingual, que é um ramo da carótida externa, que é um ramo da carótida comum. E você vai seguindo as ramificações até chegar de fato lá no coração, certo? E são várias ramificações. Bom, dorsais da língua vascularizam o dorso da língua. A artéria profunda da língua, ela vai ser responsável principalmente por vascularizar os músculos que estão dentro da língua, que nós vamos ver na aula de bucofaríngeo, tá? Na aula de anatomia, principalmente da cavidade oral. Nós vamos falar dos músculos intrínsecos da língua. O que é algo intrínseco? É algo que está dentro, tá certo? Então, ela é a artéria profunda da língua, então ela vai vascularizar o que está dentro da língua. O que está dentro da língua são os músculos intrínsecos da língua. Então, já temos uma artéria que vasculariza a mucosa do dorso e uma artéria que vasculariza o que está dentro da língua. A artéria sublingual, ela vai ser responsável por vascularizar o que está abaixo da língua. Ou seja, a glândula sublingual, que é uma glândula salivar, e o assoalho
da boca. Recapitulando, uma artéria que vasculariza o dorso da língua, uma artéria que vasculariza o que está dentro da língua, que é a profunda, e uma artéria que vasculariza o que está abaixo da língua, que é a sublingual. Perfeito? Ainda assim, tem mais uma ramificação. Essa aqui é uma imagem diferente, está mostrando a mesma coisa. Dorsais da língua, que vão vir até o dorso. Sublingual, que vai abaixo da língua, vascularizar o soalho e a glândula sublingual. E profunda da língua, que vai penetrar na língua para vascularizar os músculos intrínsecos. Além dessas, eu tenho a artéria supraioide ou ramos supraioides, que nada mais são do que pequenos ramos da artéria lingual que vão até alguns músculos supraioides. Beleza? Principalmente audigástrico. Bom, da artéria lingual é isso que eu preciso que vocês saibam. Essas 4 ramificações. Dorsais da língua, para o dorso. Profunda da língua, para dentro da língua, músculos intrínsecos. Sublingual, glândula sublingual, soalho da boca. E, por fim, supraioide, que vai vascularizar alguns músculos supraioides. A artéria facial é a principal responsável pela vascularização da face. E nós vamos dividir ela em 2 segmentos. A porção mais baixa, que nós chamamos de porção cervical da artéria facial, e a porção mais alta, que nós chamamos de porção facial da artéria facial. Então, é uma artéria facial que é dividida em 2 regiões, uma mais baixa e uma mais alta. A artéria facial tem como seus primeiros ramos, que são os ramos cervicais, a artéria palatina ascendente. Palatina, ela precisa chegar no palato, só que o palato está aqui em cima, então ela precisa ascender, ela vai subir até chegar ao palato mole, para vascularizar o palato mole. Os ramos tonsilares, e a gente já vai ver o que são tonsilas. Os ramos glandulares, que são ramos que chegam até a nossa glândula submandibular. Ah, professor, você já falou de uma artéria que vasculariza a glândula. A sublingual vasculariza a glândula sublingual. Os ramos glandulares da artéria facial vascularizam a nossa glândula submandibular. E para fechar, nós temos aqui a nossa ramificação final, né? Os ramos submentuais ou ramo submentual. O ramo submentual ele chega por baixo do mento e vasculariza alguns músculos que estão naquela região, como o próprio músculo mentual. Então, assim a gente fecha os 4 ramos cervicais da artéria facial. Os 4 ramos que estão na parte de baixo da artéria facial. Sendo que esses tonsilares são responsáveis por vascularizar a tonsila palatina. O que são tonsilas? É um aglomerado de tecido linfóide. O que é um tecido linfóide, gente? É um tecido que produz linfócito. São células de defesa. Eu tenho tonsila aqui, aqui e aqui. Tonsila faríngea, conhecida popularmente como adenoide. Tonsila palatina, conhecida popularmente como amígdala. E tonsila lingual, fica bem lá na base da língua. Cuidado que o pessoal às vezes acha que as amígdalas são tonsilas linguais. Não. A amígdala é a tonsila palatina. Mas é aquela que a gente vê quando abre a boca no espelho, vira e mexe está inflamada. Antigamente tinha-se a cultura de remover com frequência as tonsilas palatinas e as tonsilas faríngeas. Hoje, o pessoal sabe que ela tem uma importância. Ela fica bem na porta de entrada das nossas vias aéreas superiores, combatendo micro-organismos que, porventura, vão entrar no nosso organismo. Então, ela fica ali de prontidão
na porta de entrada. Quando você tem uma faringite, quando você tem uma amidalite, é sinal de que ela foi efetiva, de que ela bloqueou a entrada de um micro-organismo. Ele parou ali e poderia ter seguido para suas veias aéreas superiores, por exemplo. Beleza? Então, sim, elas têm uma importância, tem momentos que precisam ser removidas, mas não inadvertidamente, não com tanta frequência como era feito mais antigamente. Então, fechamos esses 4 ramos cervicais: tonsilares, palatina ascendente, submentual e, por fim, glandulares. Lembrando que glandulares vão para a glândula submandibular. Ramos cervicais ainda da mesma artéria facial. Os ramos cervicais são labial inferior e labial superior. São 2 artérias que são responsáveis por vascularizar seus respectivos lábios. Aí o nome vai ajudar bastante a gente, né? Labial inferior vasculariza o lábio inferior, labial superior vasculariza o lábio superior. É muito comum em lesões de lábio você ter um sangramento oriundo da labial superior ou inferior, dependendo de onde a gente se encontra a lesão. Então, feridas, lesões abertas, feridas cortocontusas, por exemplo, de lábio, com frequência nós temos um sangramento dessa artéria. Professor, está sangrando, o que eu faço? Calma, vamos chegar lá. Além da labial superior e inferior, nós temos a nasal lateral e a angular, que nós vamos ver melhor aqui. Nasal lateral é uma artéria bem fininha que sobe aqui paralelo à entrada da fossa nasal, e a angular, que chega a correr próxima ao ângulo interno do olho. Por isso que é a artéria angular. Olha como ela vai se encontrar com a artéria oftálmica, que vem lá da carótida interna. Isso aqui, pessoal, é só para representar que a nossa face é muito vascularizada. Isso aqui é só um detalhe para mostrar que uma parte da carótida externa, afinal a artéria facial é ramo da carótida externa, está se encontrando com uma parte da carótida interna. Afinal, a artéria oftálmica é ramo da carótida interna. Quando o pessoal fala que a face é muito vascularizada, é isso que eles querem dizer. Que tem vários ramos que se encontram em vários momentos e vocês já vão ver uma imagem que ilustra bem isso. Tá? Vamos chegar lá. Só para separar para vocês. Artéria facial, então, ramos cervicais e ramos faciais. Beleza? 4 ramos faciais, 4 ramos cervicais. Printa aí, deixa eu me ajeitar aqui, dar uma penteada no cabelo, para sair legal na sua print. Se for postar sua print, me marca lá para eu poder responder e repostar. Beleza? Tirou a print? Show de bola? Então vamos lá, guarda ela com carinho aí, porque é sempre bom você ter isso de maneira acessível. Vascularização real da face é assim. Então, apesar de dividirmos bem cada ramo, explicar didaticamente muito bem cada ramo, é assim a vascularização da face. Então, quando a gente fala que a face é muito vascularizada, por isso, porque os ramos se encontram de um lado com o outro, de cima com de baixo, de dentro com de fora, e faz um enovelado absurdo de capilares. Então tem uma troca e tem um encontro de várias artérias. Quando uma artéria se encontra com a outra, a gente diz que acontece uma anastomose. Beleza? Então, se você escutar esse termo, uma anastomose. O que é uma anastomose? É um encontro de 2 diferentes artérias. Certo? Por exemplo, aqui quando eu mostrei para vocês, eu estou dizendo que a artéria angular, ramo da facial, ela está se anastomosando
com a artéria oftálmica. Elas estão se encontrando, se juntando. Beleza? Bom, fechado. Eu botei essa imagem aqui, além de ser para ilustrar que a face é extremamente vascularizada, é para dizer para vocês que, por exemplo, se eu fazer uma cirurgia e eu encontro aqui, olha a artéria facial subindo aqui, ela vai por dentro da bochecha, sobe e vai embora, né? Se eu encontro numa cirurgia uma artéria facial e eu preciso ligar essa artéria, o que é ligar essa artéria? Amarrar, cortar o suprimento dessa artéria. Nossa, vai necrosar metade da face? Não. Por quê? Lembrem dessa figura. Eu posso ligar uma artéria da face se eu tiver em um procedimento cirúrgico e ela estiver sangrando, e eu não vou ter nenhum problema com falta de suprimento sanguíneo para aquela região, porque a face é vascularizada. É por isso que sangra muito quando você tem uma ferida em face, certo? Aqui é uma ilustração, tá, de um exame de uma angio-TC, ou uma angiorradiografia, na verdade. Esse exame ele mostra para a gente a boa parte das artérias que a gente vem estudando, tá? Mas que a gente dê atenção aqui para bifurcação carotídea, carótida interna, carótida externa. Beleza? E eu gostaria que vocês atentassem aqui a nossa artéria facial subindo. Se eu colocar aqui no exame de verdade, nós vamos ver exatamente a mesma coisa. Bifurcação carotídea, carótida interna. Na altura da bifurcação, olha como é que é mais larguinho aqui. Lembra do seio carotídeo? Está aqui na altura da bifurcação. Eu tenho na externa uma ramificação, duas ramificações, três ramificações. Tronco tireolinguofacial. Tireoide superior, lingual, facial. Acompanhando a facial, eu vou vendo que ela sobe aqui, ó. Sobe pela face, assim como nós vimos na nossa ilustração. Beleza? Então vamos lá. Seguindo então, nós vimos os ramos anteriores, os três, tireoide superior, que nós não aprofundamos, lingual e facial, que nós aprofundamos. Os três ramos posteromediais, nós só passamos por eles, mas nós não vamos abordar de maneira profunda eles, porque fogem da nossa área de atuação. Então, nós vamos agora partir direto para os ramos terminais. Vamos para a artéria temporal superficial e depois para a artéria maxilar. A artéria temporal superficial, ela está presente na região temporal, mas de maneira superficial, como o nome indica. Por que eu estou falando isso? Porque ela, apesar de estar na região temporal, ela não vasculariza, por exemplo, o músculo temporal. Outra artéria vai fazer esse papel. Então ela é só superficial mesmo. É aquela artéria que quando você vê um atleta, um jogador de futebol que tenha, por exemplo, a cabeça mais raspada, você vai ver ela bem marcada, porque ela é bem superficial. Beleza? Eu vou ter a artéria transversa da face. Esses são ramos da artéria temporal superficial. Artéria transversa da face, artéria frontal e artéria parietal. De novo, transversa da face, frontal e parietal. Professor, então a temporal superficial tem só esses três ramos? Facial, transversa, frontal e parietal, e vai vascularizar toda essa pele da região temporal? Quase isso. Faltou só um raminho aqui que a gente chama de zigomático orbital.
Eu acabei esquecendo de marcar ele, então são 4 ramos: facial transversa, frontal, parietal e zigomático orbital, que éessazinha aqui. Beleza? Esses 4 ramos formam a nossa artéria. Olha como que ela não está marcada aqui, tá? Esses 4 ramos formam a nossa artéria temporal superficial. Falando de hemostasia, o que é hemostasia? Hemo é sangue. Stase, né, é parar, é conter. Então, quando eu falo que vou fazer uma hemostasia, eu estou falando de conter um sangramento. Anatomicamente falando, vamos lá. O paciente tem uma fratura de mandíbula, eu vou fazer um acesso submandibular, eu vou passar pela pele. Próximo plano anatômico vai ser o platisma. Abaixo do platisma, eu caio direto na camada superficial da face cervical profunda. Nossa, viajei. Nós vamos ter um bate-papo sobre acessos cirúrgicos. A gente vai falar de acesso cirúrgico, tá? Mas não é esse o tema agora. O que eu preciso que vocês saibam é que, em algum momento do meu acesso, provavelmente eu vou encontrar algumas artérias. No caso desse acesso submandibular, a artéria que eu vou encontrar? Provavelmente vou encontrar a artéria e a veia facial. A artéria e a veia facial, elas podem ser ligadas. Como assim? Eu posso amarrar ela e cortar para que ela não fique sangrando no meu campo. Professor, vamos lá. Não é mais fácil eu tentar ir trabalhando e se romper ela, aí sim eu vou lá e aprisiono e amarro? Não. É melhor eu já aprisionar ela, amarrar e cortar logo, porque quando eu faço um rompimento dessa artéria, ela encolhe e aí ela vai lá para dentro e fica sangrando lá dentro. Então é mais fácil eu já de cara pegar, amarrar, cortar para ela não ficar no meio do meu caminho, no meio do meu acesso. Se eu esperar acontecer uma lesão, ela se romper, ela vai correr lá para dentro e vai ficar sangrando lá dentro. Vai ser muito mais difícil de eu conseguir fazer a hemostasia. Ah, professor, mas como que é feito isso? Vou mostrar para vocês. Mostrando um acesso cirúrgico que a gente costuma fazer, chama-se alcaiar, ou acesso pré-auricular com extensão temporal. Tá, o que isso tem a ver com a aula de vascularização? Esse acesso, ele é para articulação temporomandibular. Esse paciente tinha uma anquilose da articulação e eu precisava acessar a articulação dele. Se o acesso fosse só aqui assim, ó, marcado em vermelho, concordam que eu ia ter muito pouca amplitude? Eu ia conseguir rebater muito pouco. Eu não ia conseguir puxar, ó, isso aqui para cá, para abrir e ver toda a articulação. Eu ia ficar trabalhando num espacinho pequenininho. Então eu faço uma incisão relaxante para eu poder rebater, para eu poder abrir. A pergunta é: faço essa incisão relaxante assim? Por que eu faço ela correndo aqui para cima, assim, ó? Com esse desenho para cima? Porque eu quero fugir das artérias mais calibrosas. Eu quero fugir da artéria temporal superficial quando ela está muito calibrosa ainda. Eu quero passar com o meu acesso lá em cima, onde a artéria está mais fininha e não vai ter um sangramento tão exponencial. Então a gente faz essa extensão temporal subindo para fugir dos ramos mais calibrosos da artéria temporal superficial. Beleza, professor, mas rompeu. O que é essa tal ligadura da artéria? É você ir lá, clampear ela com uma pinça hemostática, que é uma pinça própria para você prender um vaso, e amarrar esse vaso, para que ele não fique sangrando no seu campo operatório. Ah, e quando que a gente usa isso, professor? Nesse caso aqui, por exemplo, era um acesso de alcaiar e a artéria estava sangrando, estava me atrapalhando no campo. Então, eu aprisionei a artéria
Fiz ali a ligadura dela. Beleza? Pronto, a artéria estava sangrando, estava me atrapalhando com sangramento no campo. E aí, agora ela está ligada, agora ela não sangra mais no meu campo operatório. Beleza? Isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente não tem problema com perda da vascularização na face. Tá? É muito difícil você ter um comprometimento vascular na face. Tá? Quando você faz uma ligadura de uma artéria ou de outra artéria, você acaba tendo suprimento sanguíneo vindo de outras direções, visto que a face é hipervascularizada. Falando por fim da anatomia vascular da artéria maxilar. Por que a artéria maxilar fica para o fim? Porque ela é mais importante. É mais importante, professor? Toda artéria tem a sua importância, mas a maxilar é a que mais cai em prova, em questionários, em perguntas no geral, prova de residência. Por que é a maxilar que mais cai? Ela vasculariza? Vamos ver aqui o que ela vasculariza. Dura mater. Caramba, dura mater, professor. Falou que a artéria maxilar é um ramo da carótida externa e a carótida externa vasculariza em grande parte a face. Exatamente. A artéria maxilar vai vascularizar face, mas tem um raminho ou outro que vai lá para dentro do crânio e a gente já vai ver. Dura mater, estruturas profundas da face, palato, uma parte da cavidade nasal, mandíbula. Olha só, mandíbula é uma aula inteira nossa. Maxila, outra aula inteira nossa. Dente, área de atuação infinita do cirurgião dentista. Músculos da mastigação, outra aula nossa. ATM, outra aula nossa. Só nessa brincadeira, a artéria maxilar vasculariza umas 4 aulas nossas. Ela vai vascularizar aproximadamente 80, 90% da nossa área de atuação. Então, a artéria maxilar é extremamente importante para a odontologia. Se ela vai vascularizar quase tudo que a gente trabalha. Beleza? Então vamos entender como que funciona essa artéria aí. Nossa, professor, já está saindo fumaça da minha cabeça antes de você começar a me explicar a artéria. Fica tranquilo. Pausa o vídeo, bebe uma água, toma um ar e volta com a mente limpa. A minha missão com você é fazer você entender isso aqui a ponto de você saber fazer esse desenho. Ah, professor, duvido. De verdade. Desde que você esteja com a mente limpa, tranquila e descansada. Tá certo? Eu quero que você saiba botar todos os nomes aí e dizer o que cada ramo desse vai vascularizar. Que isso, professor? Eu vou conseguir fazer isso? Só depende de você. Eu tenho certeza que isso aqui vai entrar tranquilo na sua cabeça. Agora, se isso vai se manter na sua cabeça, é contigo. Beleza? Então concentra. Desliga do mundo externo aí, sai do Instagram, para de fofocar a vida dos outros e foca na artéria maxilar. Vamos lá. Como que a gente vai aprender isso aqui? Primeiro de tudo, eu vou separar ela para você em 3 partes, que é como a literatura separa. Uma parte, segunda parte, terceira parte. Essa divisão não é mérito meu, tá? Isso aí é mérito da literatura. A literatura que divide em 3 partes, e cada parte tem o seu nome. A primeira parte nós chamamos de parte mandibular da artéria maxilar. Como que a gente vai ver isso aqui? Presta atenção. Eu coloquei esse desenho aqui, tá?
esse desenho ele está todo em espanhol. Não anota nada que está nele. Eu vou usar ele só de ilustração para a gente. Tá certo? Esses nomes que estão aqui, ignorem, está em espanhol. Eu vou simplesmente utilizar como um apoio, um suporte para a gente entender de maneira bem fácil essa artéria. Fechado? Não se preocupem que ao final de cada porção tem o nome direitinho e a função. Então, larga o lápis e se concentra só em ouvir no que eu vou te falar. No final, você pausa e anota ou você printa. Combinado? Confia em mim, vai dar certo. Olha só. Primeira porção é a porção mandibular. Concentrou? Por que é a porção mandibular? Porque ela está aqui, ó. Deixa eu dividir rapidinho essa artéria maxilar em uma porção, segunda porção, terceira porção. 1, 2, 3. A primeira porção, você consegue ver que ela está na altura do côndilo mandibular? Ela está atrás do côndilo mandibular. Por isso que quando nós fazemos uma intervenção na ATM, seja uma cirurgia por vídeo ou uma cirurgia aberta, nós temos muito cuidado, porque a gente sabe que atrás do côndilo nós temos uma artéria bem calibrosa, que é a artéria maxilar. E o sangramento dela é difícil de conter. Consigo chegar ali e ligar a artéria maxilar, igual eu fiz na temporal superficial, que está ali fácil acesso. A artéria maxilar mais profunda. É difícil você chegar nela para fazer uma ligadura. Então, o sangramento dela é bem difícil de você conter por conta da dificuldade do acesso. Vamos lá. Primeira porção, porção mandibular, porque está atrás do côndilo mandibular. O que nós temos nessa primeira porção? Primeiro de tudo, eu tenho duas artérias que estão indo para cima e para trás. Para cima e para trás? O que eu tenho para cima? Deixa eu apagar aqui. O que eu tenho para cima e para trás? Para cima e para trás eu vou ter a entrada do conduto auditivo e a ATM. Beleza? Então vamos lá. Duas artérias estão indo para cima e para trás. Uma vai para o conduto auditivo e a outra vai para a ATM. Esquece esses nomes aqui. Beleza? Já vou mostrar. Show de bola. Além dessas duas que vão para cima e para trás, para a membrana do tímpano e para a ATM, eu tenho mais o quê? Eu tenho mais duas que estão subindo e penetrando no crânio. Entrando no crânio para vascularizar as meninges. Primeira porção, duas artérias que vão para cima e para trás, para a membrana do tímpano e ATM. Duas artérias que sobem e penetram no crânio para vascularizar as meninges. Show? Beleza. E eu tenho uma única ramificação que desce, que vai para baixo, que é a alveolar inferior. Então vamos lá. Primeira porção. Duas artérias que vão para cima e para trás. Auricular profunda e timpânica. A timpânica vai para a membrana do tímpano. A auricular profunda vai vascularizar a ATM. Beleza? Duas artérias que sobem e penetram no crânio. Uma meningia média e uma meningia acessória, que vão vascularizar a dura mater. Meningia média. Já ouvi esse nome. É aquela mesma meningia média. É aquela artéria que sobe, penetra no crânio pelo forame espinhoso
e vai subindo coladinha no artério. Lembrou? Pois é aqui que ela nasce, é aqui que ela se origina, é aqui que ela começa, na artéria maxilar. Duas artérias que sobem e vão para a posterior, auricular profundo timpânica, para a membrana do tímpano e ATM. Duas artérias que sobem e penetram no crânio para vascularizar a dura mater, meninge média e meninge acessória. E uma artéria que desce, alveolar inferior, para vascularizar dente, mandíbula, músculo milioide e mento. E, professor, aí embolou. Até a alveolar inferior estava fácil. É porque eu ainda não expliquei a alveolar inferior. Vamos lá que eu vou te explicar. Olha aqui. Vamos aproximar e vamos ver o seguinte. Primeira porção da artéria maxilar, que é a porção mandibular. O ramo que está descendo é essa aqui, alveolar inferior. A alveolar inferior, presta atenção comigo, ela desce, é o único que desce na primeira porção e penetra na mandíbula. Lembra do canal mandibular? Então, lembra que eu digo para você lá na aula de mandíbula, penetra um feixe vásculo nervoso alveolar inferior? O que é isso? Olha o nervo alveolar inferior penetrando aqui, olha a artéria alveolar inferior penetrando junto, e tem uma veia também, que isso aqui é uma ilustração de artérias. A veia alveolar inferior também penetra ali junto, para trazer de volta o sangue que está chegando lá. Vamos aqui. Artéria alveolar inferior penetrou na mandíbula e ela vem vascularizando o osso da mandíbula. Enquanto ela está passando por dentro da mandíbula, você já sabe que ela está vascularizando o osso. Beleza? Além do osso, ela vem passando por dentro do canal mandibular e vem vascularizando os dentes também. Então, essa artéria é responsável por vascularizar o osso, a mandíbula, os dentes também. Certo? Ela vem chegando aqui e ela vai até os dentes incisivos, vai até lá na frente. Beleza? De novo, a artéria alveolar inferior penetra no canal mandibular e vem vascularizando a mandíbula, os dentes, todos os dentes daquele lado, todos os dentes inferiores daquele lado, e na altura do forame mentual, ela emite um ramo. Esse ramo é a artéria mentual. Pessoal, não tem já uma artéria que era lá da facial, que era mentual também? Você está confundindo minha cabeça? Não. A artéria facial, olha ela cortadinha aqui, ó. Ela tem um ramo submentual. Que eles se encontram até. Esse é o ramo mentual. A artéria mentual é ramo da alveolar inferior. Beleza? Ela chega até essa região para vascularizar o mento. Beleza? Olha só, pessoal, não se perde. Alveolar inferior penetra na mandíbula, vasculariza o osso, vasculariza os dentes, emite um raminho chamado mentual que vasculariza o mento. Bom, antes da alveolar inferior penetrar na mandíbula, ela tem um ramo chamado artéria milioide, que ela vai descendo até o músculo milioide para vascularizar ele. Essa artéria milioide, para quem está com a aula de mandíbula fiada aí, lembra sulco milioide? Essa artéria milioide é a que se apoia no sulco milioide da mandíbula. A gente está começando a pegar várias outras peças das outras aulas para poder trazer, para poder sintetizar o conhecimento. Então, beleza, entendemos a primeira porção, duas que sobem e vão para a posterior. Duas que sobem penetram no crânio e uma que vai para baixo, que é a alveolar inferior. Vasculariza os dentes, o osso da mandíbula, o mento e aquele raminho, antes dela penetrar,
vasculariza o músculo milióide. Segunda porção. Segunda porção, lembra que aqui está em espanhol, não anota nada disso, depois eu vou mostrar o nome direitinho. Segunda porção chama-se porção pterigóidea. A porção pterigóidea, ela é a mais fácil, porque ela tem um macete. Ela vasculariza os músculos da mastigação mais a artéria bucal. Simples assim, professor? Simples assim. Ela vasculariza os músculos da mastigação mais a artéria bucal. Aqui está faltando um raminho que eu vou desenhar na mão aqui para vocês, tá? Deixa ele desenhadinho aqui, ó. Tem um raminho aqui no meio. Pronto. Eu vou ter duas artérias temporais profundas, uma posterior e uma anterior. Essas artérias temporais, elas vascularizam o músculo temporal. Por isso que eu falei, não é a temporal superficial. A temporal superficial vasculariza só a pele dessa região. Quem vasculariza o músculo temporal, quem vasculariza os músculos da mastigação, é a segunda porção da artéria maxilar. Então, beleza. Músculos temporais. Essa primeira aqui chama-se artéria pterigóidea medial. E essa pequenininha aqui, artéria pterigóidea lateral. Vão vascularizar os respectivos músculos, pterigóide medial e lateral. Artéria massetérica, vasculariza o masseter e aí fechou os músculos da mastigação. De novo, temporal profunda posterior e anterior, músculo temporal. Pterigóidea lateral, músculo pterigóide lateral. Pterigóidea medial, músculo pterigóide medial, massetérica, masseter, e artéria bucal, que vasculariza o músculo bucinador. Fechou. Vasculariza os músculos da mastigação mais o músculo bucinador, através da artéria bucal. Então, a segunda porção é no macete, tá? Temporal profunda anterior e posterior, músculo temporal. Pterigóidea medial e lateral, músculos pterigóides. Massetérica, músculo masseter. E artéria bucal, músculo bucinador. A segunda porção é suave. Beleza? Terceira e última porção, e sim, a mais complicada. Mas essa é agora para encerrar. Terceira porção chama-se porção pterigopalatina, porque ela já está dentro daquela fossa pterigopalatina. O que a gente vai fazer? Nessa aqui, não dá para ver quem sobe, quem desce direito. É mais embolado. Então, nós vamos aqui, ó, rodando nesse sentido aqui. Vamos falar primeiro dessa, depois dessa, depois dessa. Beleza? Lembrem-se de não anotar esses nomes, que logo depois eu vou dar os nomes direitinho para vocês. A primeira artéria, vocês já conhecem, chama-se artéria alveolar superior posterior. É aquela artéria que penetra ali perto do túber da maxila. Alveolar, alvéolo dentário. Superior, do arco de cima. Posterior, porque entra lá atrás. Alveolar superior posterior. A gente já vai falar bem sobre ela. Artéria infraorbitária. Vocês já conhecem também. A infraorbitária, ela vem pelo soalho da órbita, penetra no canal infraorbitário, aqui no forame infraorbitário, para vascularizar a região anterior da nossa face. Ok? Esse que está escrito aqui, ramo terminal, isso é espanhol. Nós chamamos de artéria esfenopalatina. A esfenopalatina, deixa um asterisco aí, se você estiver anotando, eu vou destrinchar ela já com você, porque ela tem umas peculiaridades bem importantes.
Artéria vidiana, também não esquece esse nome, tá? Essa é a artéria do canal pterigóideo. Tanto a artéria do canal pterigóideo quanto a artéria faríngea, essas duas aqui, ó, elas vão juntas vascularizar faringe. E aí já mata duas em uma. A artéria do canal pterigóideo e a artéria faríngea vão vascularizar a faringe. E por fim, a palatina descendente, também já vou explicar. Então pega os nomes aí. Alveolar superior posterior vai vascularizar a maxila, alguns dentes superiores, principalmente os posteriores. Beleza? E mucosa gengival, da região posterior da maxila. Professor, eu não estou visualizando isso legal. Na aula de inervação, você vai visualizar isso bem separadinho. Alveolar superior posterior vasculariza principalmente a região posterior da maxila e os dentes posteriores. Bom, infraorbital passa no soalho da órbita e vasculariza a região anterior da face. Palatina descendente, já vou falar. Artéria do canal pterigóide e artéria faríngea, ambas vão em conjunto para a faringe. E esfenopalatina, já vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Primeiro de tudo, eu tenho a artéria esfenopalatina. Lembra que essa região aqui são as placas pterigóides do esfenoide. Lembra? Por que essa artéria se chama esfenopalatina? Porque ela vem aqui de próximo ao esfenoide e vem cruzando a cavidade nasal até chegar palato. Esfenopalatina. Qual é a responsabilidade dela? Inicialmente, até esse trajeto aqui, ela vai vascularizar a cavidade nasal. Sozinha? Não. Eu tenho outros dois raminhos aqui, ó, que vascularizam também a cavidade nasal. Vou deixar você pensando em quem são esses dois raminhos. Professor, como é que eu vou saber quem são esses dois raminhos? Você sabe. Você sabe, é que está guardado lá no fundo, mas você sabe. Se você raciocinar, você vai lembrar quem são. Quando você pensa, vamos falando aqui do restante. Esfenopalatina vasculariza a cavidade nasal com esses dois raminhos aqui. Vamos dar continuidade. A esfenopalatina ela vem descendo, descendo, descendo e chega em um determinado ponto aqui, que é o forame incisivo, e ela passa a se chamar artéria nasopalatina. Nasopalatina. Então, recapitulando. Esfenopalatina vem cruzando toda a cavidade nasal e vascularizando a cavidade nasal. Quando ela chega no forame incisivo, ela muda de nome. Ela deixa de ser esfenopalatina para ser a nasopalatina. E ela vai vascularizar como nasopalatina a região anterior do palato duro. Toda essa região anterior do palato duro é a nasopalatina que vasculariza. Tá, mas e o resto do palato? O resto do palato, aqui, ó, essa aqui é a palatina descendente. Ela desce para chegar no palato, diferente daquela outra lá no início, que era a palatina ascendente que subia. Essa é a palatina descendente, ela desce para alcançar o palato duro. Quando ela chega aqui, ela se divide. Olha lá. Deixa eu trocar aqui. Ó, palatina descendente, está descendo, descendo, chega aqui, ela se divide. E lembra que eu tenho um forame palatino maior e um forame palatino menor? Pois é. Palatina, artéria palatina maior
e artéria palatina menor. Vou tirar meu desenho para você poder ver melhor a ilustração. Palatina descendente se divide em duas. Palatina menor, que vai vascularizar o palato mole, e palatina maior, que vai vascularizar a região posterior do palato duro. Se for perguntado para você em alguma prova quem são as artérias que vascularizam o palato duro, quem são? Nasopalatina, a região anterior, palatina maior, a região posterior. Se você entender legal isso, quando eu falar com você de nervo, para você entender anestesia, vai ficar muito mais fácil. Então, se você não conseguiu pegar isso aqui, volta e assiste de novo essa explicação, até você pegar isso. Isso vai te facilitar pra caramba, porque o trajeto do nervo é praticamente o mesmo. Beleza? Não deixa de fixar isso aqui que eu acabei de falar para você. Vamos voltar ali? Quem são essas artérias aqui que estão fazendo conjunto com a esfenopalatina que você ficou pensando até agora? Olha como entra o raciocínio e não a decoreba. Concorda que a artéria esfenopalatina está passando no septo nasal? Beleza. Quem são os ossos que formam o septo nasal? Vômer, em roxo, e etimoide, não é? E o etimoide lá voltado para dentro da cavidade orbitária, não tem dois forames, um etimoidal anterior e posterior, que a gente viu na aula de carótida interna? Lembra que eles penetram para vir pelo teto da cavidade nasal? Pois é. Etimoidal posterior e etimoidal anterior se juntam com a esfenopalatina e vascularizam a cavidade nasal. Então, se perguntarem quais são as artérias que vascularizam, já vi cair bastante em prova de concurso, tá? Pelo menos 2 ou 3 vezes. Quais são as artérias que vascularizam a cavidade nasal? As principais são esfenopalatina, etimoidal anterior e etimoidal posterior. Beleza? Essas artérias são tão significativas que elas vão formando um enovelado, um emaranhado de capilares, de pequenas arteríolas, e a gente chama esse emaranhado que se forma na cavidade nasal de plexo de Quisselbach. Assim que é a pronúncia. Tem um outro S ali no meio, com vermelho sobre vermelho. Está aqui, ó. Plexo de Quisselbach. O que é o plexo de Quisselbach? Se cair em alguma questão, o plexo de Quisselbach é um plexo arterial, um enovelado, tá? Um plexo arterial que fica na cavidade nasal. Ele é formado principalmente pela artéria esfenopalatina, etimoidal anterior e etimoidal posterior. Por isso que qualquer trauma no nariz sangra pra caramba, porque tem um plexo arterial ali dentro. Beleza? E aí? Será que vai? Vamos ver? Artéria maxilar, primeira parte, porção mandibular. Duas artérias que sobem e vão para trás, para a membrana do tímpano e ATM. Duas artérias que sobem e penetram no crânio para vascularizar a dura mater. E uma artéria que desce para vascularizar o osso mandibular, os dentes, o mento e a alveolar inferior. Segunda porção pterigoide, responsável por vascularizar principalmente os músculos da mastigação, mais o músculo bucinador. Então, duas temporais profundas
uma artéria para o músculo pterigóide lateral, uma artéria para o músculo pterigóide medial, uma artéria massetérica e a artéria bucal, que vai para o músculo bufinador. Terceira porção pterigomaxilar. Uma artéria alveolar superior posterior, que vai vascularizar maxila, região posterior de maxila, acompanhada dos dentes posteriores. Uma artéria infraorbital, percorre pelo soalho orbital até a face. Uma artéria esfenopalatina, percorre pela cavidade nasal até chegar ao palato, para vascularizar a região anterior, quando troca de nome para nasopalatina. Duas artérias em conjunto, uma artéria do canal pterigoide e uma artéria faríngea, que vão vascularizar a faringe. E, por fim, a palatina descendente, que se bifurca em palatina maior e menor, para vascularizar o palato mole com a palatina menor e o restante do palato duro com a palatina maior. Não é tão difícil. Resumi em 1 minuto esse quadrinho para vocês. Não cheguei a pegar 60 segundos resumindo esse quadrinho. Mas eu precisava explicar. Se eu quisesse que você decorasse, só jogava ali. Eu preciso que você entenda para você poder lembrar. E eu tenho certeza que se você treinar... Aqui, ó, voltei, printa aí. É seu. Tenta preencher, imprime. Bota no Paint, bota no Word, escreve ali. Treina. Faz hoje. Faz amanhã de novo. Faz depois da manhã. Se você fizer 5 dias preenchendo esse quadrinho, isso aí vai ficar na sua cabeça. Fixa isso aí, para isso não ser esquecido. Faz esse exercício. Confia em mim. Imprime, faz qualquer coisa com isso aí. Mas preenche ele pelo menos umas 5 vezes. Você vai conseguir fixar isso tranquilo na sua cabeça. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de artéria carótida externa. Falamos de toda a vascularização da face. Abordamos bem a artéria maxilar, a ponto de destrinchar todos os ramos e a função de cada ramo. E de conseguir deixar isso claro para você. Aproveita essa informação, mantenha ela na sua cabeça e treina. Porque o que você não vê ao longo do seu dia, você esquece. E se você fixar, com certeza isso vai ficar legal na sua cabeça. Beleza, pessoal? Obrigado por mais um bate-papo e até a próxima aula.